Jesus aparece para Tomé. E ele diz aqui: olha, Tomé, um dos 12 chamado Didi estava com ele, e quando veio Jesus, né, e disseram, pois os discípulos vieram, Senhor, mas ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos e das suas mãos, eu não puder pôr o dedo no lugar do cravo dele, não será minha mão nem meu lado, mas maneira nenhuma crerei. Quer dizer, Tomé, ele tinha que ver para crer. Ele não tinha fé, ele tinha que ver para ter fé, né, irmãos? Então ele voltou e falou: se eu não ver os dedos, se eu não ver os cravos, o sinal na mão dele, eu não acredito que diz Deus. Mas Deus estava ali, junto, e os discípulos fizeram aquela reunião e fecharam a porta para poder fazer a obra de Deus, porque tinha os fariseus que chegavam, então eles fechavam a porta para ali não pode entrar ninguém. Mas quando estava ali, os discípulos reunidos, fez a obra de Deus, estava ali, e nisso chegou Deus, abriu a porta e: paz seja com Deus. Ele cumprimentou nossos irmãos, nossos discípulos, que ele colocou lá para fazer a obra de Deus. Eles ficaram olhando assim, pensando, e todo mundo ficou alegre quando chegou Jesus. Mas quando ele falando para Tomé, passado 8 dias, que ele estava falando com Tomé a respeito daquela reunião que tinha feito, eu não acredito. Tomé estava na reunião junto com os. Eu não acredito que você estava vendo Jesus. Eu não acredito. Para mim ver, eu tenho que ver. Se eu não colocar o dedo nele, e justamente naquela reunião, Jesus apareceu. Então eu tenho na sala: Pai do Senhor, seja feita a nossa vontade. E ele olhou e viu, e disse: oh meu Deus, me perdoa, Senhor, que ele acreditou. Porque ele disse a palavra, que se eu não visse o sinal nas mãos e não fizesse, colocasse o dedo naquela assinatura, ele não acreditava que existia Deus. Mas naquela hora ele acreditou que existia Deus. É isso que é a nossa palavra de Deus. Então, quando você entra na igreja, irmãos, que você segue o caminho de Deus, que você fez aliança, cumpra com ela. Cumpra com ela. Que cada vez que você passa, você fez aliança com Deus, você vai para a igreja, está cumprindo a igreja, você recebe um cargo para você trabalhar, para você fazer a obra de Deus. Você tem que cumprir, irmãos. Se você fazer as coisas por qualquer coisinha, não vai fazer a obra de Deus, Deus está vendo que você não está querendo fazer a obra de Deus. Certo, irmãos? Porque muitas coisas já têm acontecido, eu sei, irmãos, que o evangelho, cada vez que sair, mas por outra coisa desviava da palavra de Deus. Justamente, irmão, um pastor lá de Turvânia, ele era o presidente do campo. Justamente, ele pegou e deixou por nós e seguiu para fazer uma viagem. Chamou o filho dele, pegou a caminhoneta da Pinadupa e foi viajar, não sei para onde, para o lado de Céu, não sei para onde. E o que aconteceu, irmão? Logo lá perto de São Luís do Norte, para ali, na PR-153, aconteceu o acidente, ele morreu. Abatido. Então, irmãos, quando você faz aliança com Deus, cumpra. Não falha na igreja, não, porque você tem cargo para servir o nosso Deus. Porque cada vez que você perde, você está perdendo o dia da sua vida. Deus vai colocar para você, porque Deus sabe o que você está fazendo na presença de Deus. Então, assim nós temos que colocar o nosso Deus Pai. E diz aqui na palavra de Deus também, aqui no versículo 26. Olha, os 8 dias passou, né? Estava outra vez os discípulos dentro e ali naquela hora chegou Tomé. E chegou Jesus, estando na porta fechada, e apresentou no meio deles e disse: Paz seja convosco. Quer dizer, Tomé achava que Deus não acreditava, mas Deus é invisível. Por que nós temos a fé em Deus? Porque nós acreditamos nele, nós não estamos vendo ele, mas nós estamos acreditando que a fé é o principal da palavra de Deus. E você não pode se negar de seguir o nosso Deus, cada um do nosso Deus Pai. É isso que eu digo em cada um de nós, para que nós podemos sentir a presença. Porque quando você serve na igreja e você recebe um cargo, você tem que cumprir.
Há pouco dia mesmo eu estava pensando aqui na igreja, irmão, eu tenho que ir para a igreja em vários campos, acho que uns 3 ou 4 campos que eu já segui o nosso Deus. Mas desde o dia que eu pisei naquela porta ali, que eu me sentia um filho para mim, que eu fui recebido, eu acho que eu não merecia ser recebido daquele jeito. Recebi todo um abraço comigo, me trouxe aqui no altar para cumprimentar o pastor aqui. Certo, irmãos? Em outro lugar nunca fui assim. E hoje, até hoje, eu sinto aqui, já tinha conversado com o pastor, que eu me sinto tão bem, tão alegre, né? O que aconteceu aqui domingo. Porque eu estava afastado da igreja, irmãos, 4 anos que eu tinha afastado da igreja. E justamente o problema de doença que eu estava. Eu tive um problema de câncer de pele. E aquele câncer foi me comendo no meu nariz. Eu fiz implantes. E justamente aquele buraco estava tão grande, irmão, que eu estava me sentindo, estava atravessando para dentro, do lado da boca. Então, ali eu estava desprezado dentro da igreja. Eu ficava sentado, de repente o sangue caía. Eu fiquei sentado ali. Sentado, de repente, um saiu para lá, outro saiu. Eu fiquei sozinho, enxugando aquele sangue ali com lenço. E eu achei que eu já estava demais naquele lugar. Então eu me retirei, irmãos. Saí. Disse para o pastor: olha, o senhor não precisa contar mais comigo, não. Por quê? Porque aonde que eu aprendi as minhas orações, o meu poder, aqui eu estou aprendendo. Não precisa contar comigo, não. E saí da igreja, porque na hora que eu mais precisava do apoio, eu não recebi. Eu recebi o quê? Fugindo de mim. Aquilo me entrou no meu coração demais, de ver aquela palavra e que foi feito comigo. E hoje, graças a Deus, estou muito bem. Tive o privilégio de mandar para Barretos para mim poder fazer um tratamento. Certo? Já vai fazer 4 anos que eu estou no tratamento. Mas graças a Deus, quando me levou para a mesa para me fazer a cirurgia, irmão, estava muito aparelho lá e posso se premiar, não posso fazer a operação para você não. Por quê? Porque eu estava com problema no coração, eu não sabia. Se eu der anestesia em você vai ficar aqui na mesa. E o que eu fiz? Chamou minha patroa lá que estava no apartamento, trouxe os exames que eu tinha feito e trouxe e me apresentou para mim. Eu não pude fazer a operação, mas Deus abriu as portas que eu fiz radioterapia. Radioterapia como fosse uma cirurgia, irmãos. Eu fiz 14 sessões que eu fiz. E graças a Deus foi parado e foi feito aquela radioterapia e curou e depois tirou a pele do meu corpo aqui e colocou aqui. Isso aqui é transplante, irmãos. Então, eu tenho que agradecer a Deus por tudo que Deus tem me colocado para mim. Porque eu estava servindo a dobra, com a graça de Deus, que Deus me deu para mim, e eu recebi a Deus. Porque a graça são do nome de Deus Pai. E Deus está te colocando em cada um. Eu tinha um pastor, que era o presidente do Ibrail. Ele morava em Sério, irmãos. Ele era o presidente do campo de Turvânia. E justamente, ele tinha um filho de 6 anos. E ele tinha uma Aeroíris. E o menino sempre brincava na área, na garagem. E ele estava atrasado para ir para o culto. Ele pegou os documentos, sentou dentro da perua. E quando ele passou na perua, o menino estava para trás, brincando com uma bolinha. E ele deu partida no carro. E o carro veio e passou por cima do menino. Liga eu. Aí, quando ele viu o menino gritando lá, que ele parou e falou: eu matei meu filho. Eu matei meu filho. Pegou o filho, jogou no carro e levou para o hospital. E chegou lá e falou: eles chorando que ele tinha matado o filho dele. O filho dele chama Samuel, que foi presidente da Assembleia Legislativa. Então mora lá em uma cidade lá de Jaraguá. Então, ali, o menino se salvou, irmãos, com o poder de Deus. Que foi uma glória que o menino já estava todo esmagado. Você vê o peso de uma perua, a Aeroíris é muito pesada. E passar por cima daquela criança.
Então ele ficou desesperado, até ele gravou um CDzinho. Ele me deu o CDzinho, emprestei para uma pessoa e me levou comigo, nunca mais voltou para um CD. Então, tudo é obra de Deus, mas Deus sabe o que está fazendo. Porque se você fez a obra de Deus, você será abençoado, porque você está salvando vida. Então, o que eu tenho hoje, graças a Deus, já fiz 87, eu tenho 88 anos, é ganho que eu ganhei de Deus. Se não fosse, eu não estaria aqui não. Amém? Então Deus coloca em você, quando você faz a obra de Deus, você cumpre com Deus, Deus te dá em dobro para você aquilo que você fez. Eu estou recebendo o dobro que Deus me não tinha, estou dando. Deus me deu para mim, graças a Deus, meu Deus Pai. Então tudo isso nós temos que orar e pedir. Graças a Deus, Deus Pai. Porque diz na Bíblia também, Senhor Deus Pai, que Deus colocou. Lá em capítulo 18, ele diz aqui, na verdade, se digo que quando eu era moço, arrumava e andava de onde queria, mas agora, quando já fosse velho, endireitar e nas tuas mãos não amarrado, e levará para onde você não quiser. Que se eu não fosse evangélico, eu queria ir para onde eu quisesse ir, mas eu não posso ir, porque eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Se ele mandar fazer uma coisa, eu tenho que fazer. Se ele mandar ir naquela porta, eu tenho que fazer, eu não posso negar. E se eu maltratar qualquer uma pessoa, tudo que ele me deu, eu perco. Sabia disso, irmãos? Por que é? Porque você foi batizado pelo Espírito Santo, Deus preparou você para fazer a obra de Deus. Você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, irmão, as coisas vêm para mim só de noite. Sabia disso, irmão? Quando eu estou deitado, quando eu estou dormindo, eu levanto cedo, eu já falo para o patrão, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Ah, mas não, Deus mandou para mim fazer, eu saio para fazer as coisas, Deus. Certo? A graça e o santo nome de Deus Pai. Até a semana passada mesmo, que eu volto atrás aí, que eu já tinha falado com o pastor que eu ia fazer as bodas de ouro, e meu filho ligou lá em casa, eu falei para ele que eu ia fazer as bodas de ouro, mas não parei o dia, nem nada. Eu falei, pai, justamente. E quando foi no sábado, foi no sábado às 7 horas da noite mais ou menos, eu estava em casa e escutei um barulho de carro e uma luzinha lá por baixo da porta. Quando eu olhei, que eu vi lá, que eu fui lá abrir o portão, era ele que estava chegando na caminhoneta dele, sozinho. Irmão, o que foi? Deus que mandou ele vir. Que eu queria que tivesse uma pessoa que fizesse como ele fez para mim. Que eu ia pedir para um dos irmãos para me pegar lá, a minha patroa, me trazer meu pai e me entregar na minha mão, para me fazer meu casamento com Deus. E justamente ele apareceu, irmão, coisa mais preciosa que eu recebi na minha vida. Por que, irmãos? Porque eu peguei meu filho com 1 ano de vida, não é filho meu. O filho da minha esposa que está ali. Então, quando eu conheci ela, eu fui conversar com ela não queria conversar comigo, não. Mas, como se diz no ditado, eu preciso falar contigo. Aí ela parou, eu comecei com ela, ela contou o caso para mim, que ela tinha um menino, e a pessoa que era o pai da minha tinha morrido. E justamente, eu peguei, o que eu falei, irmãos? Você tem seu problema, também tem meu problema. Vamos juntar os dois problemas e vamos fazer um só. Você acreditar em mim, nós vamos fazer. E ela aceitou. Depois que eu separei minha casa, comprei meus móveis, tudo, que eu fui visitar na casa da minha sogra, tinha um menino, estava pequenininho, estava começando a gatinhar, andando um pouquinho. Era filho dela. E justamente ali, moço, meu coração tocou. Porque eu lembrei daquela palavra que eu tinha falado. São dois problemas, vamos fazer um problema só. Eu falei assim, olha, vamos levar para casa, vamos criar ele. E justamente eu trouxe para casa, irmãos. E criei ele estava aqui domingo, vocês conheceram. Então aquilo para mim, irmãos, quando ele veio aqui que entregou a mãe dele para mim aqui, ele disse que dá vontade de chorar. Lembrando daquela passagem, porque quando eu recebi ele. Essa é a obra de Deus, irmãos. Porque você fazendo bem,
você fazendo bem, você vai receber. A palavra de Deus é esta. Mas se você desprezar aquele que está lá caído no chão, você não der a mão para ele, você vai pagar. Você vai pagar para Deus. Então é essas coisas que eu quero dizer. Deus chamou você para ser profeta, para ser o discípulo de Deus, para fazer a obra de Deus. Você tem que fazer a obra. Fazer a obra é o que necessita fazer, né, irmãos? Porque se você não fizer, Deus te dá 10 anos de atraso, como Ezequias, né? Ezequias estava doente também, e ele orou e pediu a Deus, e Deus deu para ele mais 15 anos de vida para ele, certo? A Bíblia diz isso aí. Então nós temos que colar, ler a Bíblia e acompanhar a Bíblia que está escrita, porque você tem o desejo que você tem, porque a Bíblia não mente, a Bíblia é o ensinamento que toca nós na linha para você poder fazer. Eu, quando fui batizado pelo Espírito Santo, com a graça de Deus, eu me transformei em outro tipo de pessoas muito diferentes que eu era, né? Mas graças a Deus, eu nunca conheci uma pessoa que fazia maldade para ninguém. Mas quando eu passei a ser evangélico, irmãos, não tinha nem um ano que eu era evangélico, e justamente eu era porteiro da porta lá. E aí chegou aquela senhora desesperada para poder acudir o filho dela, que o filho dela tinha desenganado o médico e levado para casa. Ela falou assim: eu quero que você vai lá para fazer oração para ele. Eu falei assim: eu não sou pastor, eu não sou oração, não sou nada, mas eu quero que o senhor vai. Eu quero que o senhor vai. Eu não sabia nem orar, irmão. Aí eu peguei, mas assim que o culto acabar, né, vai. Peguei e chamei o pastor para ir. E quando eu cheguei lá na casa, uma casinha muito pobre, o chão assim, todo molhado, a sua água por mais daquele pó, né? Eu estava ali, e cheguei, tinha cortado a energia da pessoa, tudo no escuro. E aí eu cheguei e conversei com aquela pessoa ali. O pai do menino estava para dentro, mandei chamar na cozinha. Quando ele veio, eu falei assim: cadê o menino? Ele está na cama, traz para cá. Trouxe o menino todo embrulhado. E justamente na hora que eu trouxe o menino todo embrulhado, moço, o que eu fiz? Eu falei: não tem uma vela aí? Eu tenho. Eu acendeu a vela, eu fui lá e abri o pano por cima do rosto do menino, estava tudo roxo, a cabeça dele estava tudo enrolada, assim de baixo. E com aquele semblante, eu peguei a mão da criança, tudo roxo. Eu falei: não tem vida mais. E justamente eu comecei para ela: olha, dá uma cadeira ali e põe ela para sentar com a criança aqui, naquele lugar perto do barro ali. Ela pegou o menino, botou no colo e sentou ali. Eu joelhei naquele barro ali, moço, não tive orgulho não. Eu deitei no barro ali e pus a mão na criança e comecei a orar. Eu não sabia orar não. Eu comecei a falar com Deus. Quando você não sabe orar, você fala com Deus. Eu estava falando com Deus, mais ou menos uns par de minutos, nem sei quantos minutos. Daí a pouco começou a endurecer meu queixo. Eu não saía nem a palavra mais. E foi quando a hora que eu levantei. Quando eu levantei, irmão, eu não sabia onde é que eu estava. Eu estava assim, eu não tinha confiança de dar meu passo, não sabia que podia dar o passo ou não. Parece que eu estava em neutro. Aí comecei a fazer isso aqui assim, ó, para ver se minha perna estava atendendo para andar. E justamente eu andei. Quem que diz, mas isso foi no domingo. Quando foi na segunda-feira, às 3 horas da tarde, a vizinha falou assim: ó, ô pastor, eu não sou pastor não. Não, o senhor é assim. O senhor orou para o menino lá do coisa? Pois é. E como é que está o menino? Graças a Deus o menino está bem melhor. Graças a Deus. Aquilo para mim, irmãos, eu fiquei assim pensando: o que é a obra de Deus? Sabe, irmãos? E justamente quando falei assim: eu não posso ir lá, mas na terça-feira eu vou. Aí foi na terça-feira, eu fui lá, chamei a minha esposa, mais umas 3 ou 4 pessoas, e chegamos lá. Eu fiz a mesma coisa que eu tinha feito naquele dia no domingo. Mesma coisa. Trouxe o menino, pôs lá na cadeira, sentado no colo, joelhei naquele barro ali e orei para a criança. Eu não senti nada. Parece que a oração foi morta. É porque eu vejo essa oração. A graça de Deus, meu Deus Pai. Então eu fiquei agradecido por isso. Essa foi a primeira vez, irmão, que aconteceu. Porque eu não era batizado pelo Espírito Santo, mas já tinha o Espírito sobre mim. Então aquilo para mim, depois passaram os 4
mês ou mais, irmãos, que eu vou descendo a rua perto de casa no sábado, lá vem uma senhora empurrando um carrinho, e quando ela me viu, ela falou assim: aqui, ó, onde que está o pastor aqui? Eu peguei, abaixei, eu fui na mão assim, e tirei ele na cadeira assim, eu estava com o bonezinho, eu tirei o bonezinho, estava aquele sinal na cabeça, irmão, uma chave assim, ó, cortada assim, aberta, já tinha fechado tudo, que ele estava lá no HDT, irmão, mandaram embora para morrer em casa, irmão. Esse foi o milagre, o primeiro milagre foi na obra de Deus. E aí eu fiquei pensando: meu Deus do céu, por que eu falava? Eu queria ser batizado pelo Espírito Santo, eu chorava para ser batizado pelo Espírito Santo, até que chegou o dia que essa pessoa apareceu lá e eu recebi o Espírito Santo de Deus. Graças a Deus que ali me transformei da água para o vinho, irmãos. Certo? Então, isso que eu tenho que agradecer em cada um de nós, porque a graça de Deus, meu Deus Pai, que Deus coloca sobre nós ali, Senhor Deus Pai, que eu já tinha lido esse versículo aqui, que é o 18, no capítulo 21, que ele diz aqui: na verdade te digo que quando eu era moço, eu amava e andava para onde queria, mas agora, quando eu sou velho, estenderei as minhas mãos, as tuas mãos, e então a carona me amarrado e me levaram para onde eu queria, a graça de Deus. Então eu me sinto hoje velho, a graça de Deus, mas Deus me deu para mim a sabedoria, me deu poder para mim, a graça de Deus, meu Senhor. Eu agradeço a Deus por tudo que tem me colocado sobre mim, e agradeço também à igreja que me recebeu aqui, recebi com o pastor que está aqui, mas a irmã que está aqui também, que me receberam com aquela gratidão, com aquele amor, que a gente toca no coração, certo? De chegar aqui e ser bem recebido, com a pastora também que está aqui, graças a Deus, a todos os nossos irmãos aqui. Então, todos, eu oro para cada um de nós. Compra aquela aliança que você fez com Deus. Você nunca vai perder. Você vai perder se você não vir na igreja. Mas se você vier na igreja, você vai ganhar tudo para frente. Aquilo que você quer, você vai adquirir. Eu digo isso aí no cada um de nós, que o pastor Micael me contou para mim uma vez, lá nesse congresso lá. Ele falou também que tinha um rapaz que queria ir para a igreja, que ele queria comprar um carro. Aí eu queria comprar um carro. Então você vai para a igreja. Vai para a igreja que você vai ganhar. Deus fala para pedir que você ganhe, então eu vou. E ele foi para a igreja. E chegando na igreja, simples de tudo, quando foi à noite, ele sonhou que tinha ganhado um carro. O pastor Micael, que é o presidente do cantor Vânia, e da forma também, e falou do sonho, aonde que estava, qual é a rua, qual é o número do prédio que estava. Ele pegou, levantou cedo e falou com a patrulheira: eu vou buscar meu carro. E chegou no lugar e foi lá buscar, achou a rua, achou o número. Aquele número era uma agência de carro. E aí ele chegou e viu o carro lá de pé assim, e falou assim: o meu carro é aquele que está lá. Aí o vendedor chegou e falou: o que o senhor deseja? Aí eu vim buscar meu carro é aquele lá. Não, senhor, aquele carro está vendido. Não está não, o carro é meu. E começou a discutir. E veio o senhor que estava lá no escritório, veio. E era o pastor. Era o pastor que era o dono daquela agência de carro dele. E ele tinha feito um voto para aumentar o comércio dele. A primeira pessoa que viesse, que ele ia dar aquele carro lá. E justamente essa pessoa chegou e falou que o carro dele. Aí ele falou: não, pode deixar. O carro dele já está dado, é aquele lá. Mas está vendido, mas é dele mesmo. Então ele ganhou o carro, a graça de Deus. Então, meu filho, é isso que eu digo de cada um de nós. Acredite em Deus. Aquela pessoa, ele não era evangélico nem nada, mas ele sonhou que tinha que ganhar um carro. E ele foi e ganhou um carro. É a parte que esse foi o presidente da fama e da graça de Deus. Eu agradeço pela oportunidade, irmãos. Você não repara, irmãos, às vezes você fica tempo sem ir para a igreja, você vai perdendo aquilo que você sabia, você vai perdendo a graça de Deus. Porque eu só enxergo um olho só, irmãos. O outro não tem. Para mim, meia de noite, eu tenho muita dificuldade.
dificuldade. Mas você me perdoou, para a graça de Deus, Pai. E Deus santifica cada um. Agradeço pela oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor Jesus com as palmas? Palavra abençoada. Sexta-feira, o culto do Departamento de Missão estará trazendo a palavra do evangelista André Luiz. Contamos com a presença de cada um. Você que pode trazer mais um convidado, amém? Agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu já passo para o pastor Márcio fazer a oração final, a bênção apostólica, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Coloca de pé em nome de Jesus. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Anésio, trazendo aí seus testemunhos. E isso é muito importante. Eu vendo aí nas pequenas coisas, quando você crê, você confia em Deus. Sejam dependentes de Deus. Amém? Glória a Deus. Levanta sua mão para o céu. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, meu Deus. Pai, os testemunhos que foi ministrado em nossos corações, meu Deus. Pai, continua usando teu filho, Senhor. Meu Deus, aonde ele colocar a planta dos pés, Espírito Santo de Deus, nesta noite, Pai, eu coloco também os pedidos de oração. Eu apresento, Senhor, meu Deus, diante do teu altar, Senhor, a irmã Helena, Senhor, meu Deus, dá saúde para a tua filha, Senhor. Senhor, meu Deus, entra com providência na saúde dela, meu Deus, que ela venha fazer a cirurgia, Pai. Pai, nós te louvamos, meu Deus, pelas bênçãos, pelo milagre que o Senhor tem feito na vida da tua igreja, Pai. Pai, continua abençoando os obreiros, continua abençoando, Senhor, as famílias, continua abençoando os teus filhos, teu servo. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, proporcionado, Senhor, sobre nossas vidas. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela recuperação da saúde da irmã Cárita, pela saúde, meu Deus, da diaconisa Perpétua, Senhor, pela saúde da irmã Lidomara, pela saúde da pastora de vida, Senhor, meu Deus, pela saúde da irmã Milonete, Pai. Ó Deus, eu te peço, Senhor, continua abençoando, Senhor, teus filhos. Quantas pessoas, Pai, têm passado por vale, Pai, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos conduzido, Pai. Fica conosco, Senhor, Pai, nos dirige até nossos lares, livrando de todo mal, Pai. Fala, meu Deus, em cada coração, continua ministrando, Senhor, na alma, no coração de cada um, Senhor. Presbítero André Luiz, Senhor, meu Deus, o missionário que vai estar na sexta-feira, Pai. Espírito Santo de Deus, eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor usa com poder e graça, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em cada coração todos os dias. Quem diz amém, aperte a mão de alguém.